Lucas capítulo 14, de 15 a 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando, o servo tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o servo: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Entre 1984 e 1987, enquanto eu era seminarista, fui responsável pelas congregações da nossa igreja, que naquele período eram 3. E nós tínhamos uma congregação num lugar bem remoto, num pé de serra, estrada de chão, não havia telefone, as pessoas eram simples, um lugar muito difícil, de muitos crimes, de homicídios. Começamos a pregar o evangelho ali. Quando tinha lama, ninguém saía, quando também ninguém entrava, era uma dificuldade grande. Mas o evangelho prosperou e ali foi se formando um grupo de irmãos. Nos aniversários da nossa igreja, era uma igreja grande, uns 600, 700 membros à época. O pastor muito generoso disse: Gilson, vamos trazer as congregações uma por noite. Vamos ter conferência e vai ter um pregador de fora, música de fora, a igreja vai estar cheia, mas vamos trazer as congregações. Um dia envia o ônibus para a congregação A, para a congregação B e para a congregação tal, aquela que mencionei. E assim fizemos, alugamos o ônibus, pedi a todos os dirigentes da congregação que informassem como seria o evento. Chegou o dia, o ônibus foi lá, buscou aqueles irmãos, a igreja estava cheia. Umas 650, 700 pessoas, a música, o pregador. Sentado lá os irmãos da congregação. O pregador está ali pregando e talvez pensando ele, se essa pessoa está demorando demais na sua palavra. Uma família lá no meio, sentada lá da congregação, tirou das sacolas umas marmitas, abriram ali as marmitas e começaram a comer no meio da igreja. O pastor olhou para mim e eu então precisei ir lá tentar resolver aquela situação. Todos nós sabemos o que aconteceu. Aqueles irmãos foram convidados para um contexto bem diferente da realidade com a qual eles estavam acostumados. E claro, óbvio, não era o caso de culpá-los, ou criticá-los, ou repreendê-los. Era o caso de estender para aquele momento um olhar compreensivo e uma orientação amorosa, que foi o que procurei tentar fazer. Aqui nós estamos numa situação também de convite. Texto muito interessante.
Era um sábado, o mais importante dia para os judeus. Jesus estava na casa de um dos principais fariseus e ele tinha sido convidado para a ceia. E ali os convidados escolhiam os primeiros lugares. E ele ensinou claramente sobre a humildade. E ele então faz uma advertência grave ao fariseu que o havia convidado, nos versos 12 a 14. Jesus então falou sobre motivos e recompensas. Provavelmente essa observação a um judeu, a um fariseu, causou mal-estar. Foi quando um dos judeus, tentando quebrar o desconcerto, talvez o constrangimento daquele momento, então disse, verso 15, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Os judeus tinham a expectativa de que quando viesse o Messias, ele faria uma grande ceia, e o Messias como rei faria um grande evento, uma grande ceia. E a esperança que tinham os mais nobres, fariseus e nobres, é que eles seriam os primeiros convidados para a ceia. Que eles se sentariam nos lugares de mais prestígio. Era assim que os fariseus aguardavam a ceia no reino de Cristo. E aí vem Jesus, que é o Messias, que é o filho de Davi, que é o filho de Deus, da casa de Abraão. E ele agora, observando esta pretensão dos judeus mais nobres, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, pensando talvez seremos nós. Jesus contou uma parábola de um homem que deu uma ceia e manda o servo ir à casa dos convidados. Aliás, os convidados estão em 3 grupos. Era uma ceia gratuita, algo especial. Ela é da iniciativa generosa daquele homem que a promoveu. Ela é gratuita. E a característica que Jesus chama a atenção para essa ceia é que ela é grande. Grande no tamanho, grande na importância. E ela é oferecida a muitos, diz o texto, ele convidou, verso 16, a muitos. Uma ceia grande, como aquela talvez do rei Belsazar que convidou a 1000 dos seus grandes. E a grande ceia representa a participação no reino de Deus, no reino de Cristo. E ele convidou. Os primeiros convidados foram judeus, pessoas ilustres e importantes, comparadas com aqueles que estão ali referidos por Jesus no verso 12 desse mesmo capítulo. Parentes, vizinhos, ricos. Pessoas ilustres, importantes. E o convite lhes foi enviado com boa antecedência, seguindo o costume. Eles aceitaram o convite. E eles, ao receberem inicialmente o convite, manifestaram a intenção de participar da ceia. E aí, então, eles, com essa disposição, o dono da ceia preparou a ceia, todo em detalhes. Não apenas a comida, mas o ambiente, a decoração, o lugar, tudo foi feito com detalhes, com cuidado, para receber ali os seus primeiros convidados. E os que foram convidados receberam à véspera, ou seja, na hora que a ceia está preparada, um aviso. O mensageiro foi lá e diz o texto aí que ele mandou o servo avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Vinde, tudo está preparado. Aos convidados cabia apenas reclinarem-se com ele à mesa
partilharem de um homem tão generoso, aceitarem esta grande honra, fartarem-se do bom alimento. Mas não foi isso que aconteceu. Os primeiros convidados têm desculpas. Quando a gente tem algo muito importante, a gente anota na agenda, a gente coloca na porta da geladeira, a gente bota um despertador, alguma coisa eletrônica para nos avisar. Se é uma consulta com um médico muito caro, se é um casamento do nosso filho, se é uma cirurgia que nós vamos fazer, a gente procura não esquecer. E quando a gente diz que não tem tempo para algo, a gente está dizendo, na verdade, que a gente tem algo para fazer naquele momento, não é isso? Ou seja, quando eu digo assim, eu não tenho tempo para isso, o que na verdade eu estou dizendo é, nesse momento eu estarei fazendo uma outra coisa que dentro do contexto da minha avaliação, eu entendo que devo fazer agora. É isso que estamos dizendo. O servo chegou lá e avisou, vinde, tudo está preparado. E estes convidados, embora fossem influentes, eles cometeram uma grande desfeita. Eles têm desculpas. E a desculpa, uma boa desculpa se encontra sempre ao alcance do nosso braço. Quem quer uma desculpa sempre vai encontrá-la muito facilmente. E eles têm desculpas que revelam o seu coração, a natureza do seu coração. O primeiro diz, comprei uma fazenda e preciso viver. Se você pensar um pouco nessa desculpa aí, você vai começar a perceber que foi uma coisa bem absurda. O outro diz, comprei 10 bois, 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Ele tem aí negócios, trabalho, carreira. O outro diz, casei e por isso não posso ir. Ele tem aí, diz ele, a necessidade do conforto da sua casa, a companhia de sua esposa, uma cama confortável e aquecida. Eles têm desculpas. Desculpas bem prontas, bem formuladas. Não sei se você já leu, às vezes, nos jornais, desses casamentos de pessoas de celebridades, pessoas importantes. Geralmente, nesses casamentos, a gente lê nos jornais, as pessoas disputam os convites. Há casos até de trocas, de venda de convites. As pessoas tentam entrar, como penetrar, não é, ali clandestinamente nessas festas, que têm seguranças às portas. Mas aqui os primeiros convidados não vão. Que representam os judeus importantes dos dias de Jesus. Fariseus, saduceus, sacerdotes, a lei e os profetas anunciaram a vinda do Messias. Agora veio o Filho de Deus. A mesa estava pronta. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho do Reino. E eles têm as suas desculpas, que revelam os seus corações. O servo voltou, contou tudo ao Senhor, verso 21. Que irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. É um convite feito em cima da hora pelo servo às pressas. E observe, ele é feito também dentro da cidade. Sai depressa pela cidade, o que significa que esses segundos convidados também eram judeus. Só que agora ele é feito nos lugares mais marginais e desprezados da cidade, ruas e becos. Quem você costuma convidar para as suas festas?
Quem você costuma convidar para frequentar a sua mesa? Agora pense na graça de Deus e esse convite. O Evangelho é estendido às pessoas mais simples, desprezadas e incapazes, pessoas socialmente indignas, pobres, aleijados, cegos e coxos. Imagino, você deve se lembrar, nos dias de Jesus, se as pessoas eram aleijados, cegos e coxos, geralmente se dizia, ou pecou, ou seus pais pecaram. Por isso estão assim, deficientes. E eles vêm, como aqueles que retornam de uma guerra. Eles são trazidos, diz o verso 21. Traze para cá. Trazidos. Compelidos por uma força poderosa, graciosa, trazidos. Chamados. Irresistivelmente chamados. Estes segundos convidados representam os publicanos e pecadores, gente pobre e desprezada, gente indigna como Zaqueu, como Pedro, como Mateus, como Maria Madalena e tantos outros, judeus, porém, incapazes e desprezados por uma casta orgulhosa, pela qual disse o Senhor Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O servo vem, depois desse segundo grupo, e disse, Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. Coisa extraordinária, irmãos. Ainda há lugar. Ainda há oportunidade. E aí o Senhor diz, sai agora da cidade, vai por esses caminhos e atalhos, campos e valados, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Eles são convidados agora, porque ainda há lugar. Esse Senhor amoroso, generoso, bondoso, quer casa cheia, quer gente indigna na ceia do seu reino, partilhando desta comunhão extraordinária. Indignos. E eles são os convidados da 11ª hora. São os convidados de fora da cidade. São como assim os gentios. Os judeus diziam gentinhas, gentalhas. São os gentios, impuros. Os convidados da obra missionária, das pregações, nas grandes urbes, nas tribos, nos sopés das montanhas, das congregações de pé de serra, dos povos aborígenes, das grandes comunidades urbanas, são estes os lugares indignos, os caminhos e atalhos, os lugares mais impróprios e generalizados.
É uma decisão bem ampla. E a grande veemência em seu convite obriga-os a entrar. A obra do Espírito Santo faz isso. Nos arranca. Nós queríamos ficar nas nossas trevas. Nós queríamos ficar apegados às nossas imundícias, os nossos trapos de imundícia. O Senhor faz isso. Ele transforma o nosso coração em um espírito voluntário. Ele inclina os nossos olhos para a luz. Ele nos chama. Ele faz com que Saulo prostre-se em terra no caminho de Damasco. Há um convite, mas há uma força constrangedora, uma obra de poder, e isto é graça. E você acha que quando aqueles convidados chegaram na mesa, chegaram naquela ceia, eles reclamaram? Eles se alegraram. Eles celebraram. O Senhor nos trouxe. Esse Senhor que tem um prazer e um alvo, para que a minha casa fique cheia, diz o verso 23. Ele tem prazer que a sua casa fique cheia. E de fato será assim. No último dia, quando o último convidado dos atalhos, o convidado manco, o convidado coxo, o convidado aleijado, o convidado cego, o convidado publicano, o convidado das alcovas, o convidado das beiradas das vilas, das regiões marginais, no dia final, quando o último convidado chegar e tomar assento com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, a casa do Senhor estará completamente cheia, porque Ele tem prazer que a sua casa se encha, e este é o alvo para a glória do Filho, o Senhor das bodas. Estes convidados somos nós. Sabe, irmãos, aqui nesta igreja hoje se reúne irmãos e irmãs muito preciosos. Mas quem somos? Nós somos esses últimos convidados. Gente dos becos, dos atalhos, mas gente transformada, que foi colocada à mesa. Que maravilha que Deus me incluiu à sua mesa. Eu era indigno desta mesa, eu era indigno e de fato por mim mesmo continuo sendo, mas o Senhor enviou o seu servo e me chamou para a sua mesa, para entrar em sua casa, para provar da sua ceia e para desfrutar da sua consideração honrosa e graciosa, para desfrutar de sua comunhão à mesa, aquele convite que foi estendido pelo Evangelho precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Anos atrás, nós tivemos nesta igreja uma família muito generosa, muito preciosa, que nos deixa bastante saudades, uma família indonésia. E eles eram irmãos generosos, simples, muito capazes, mas muito generosos. Ele particularmente, eles eram 4 filhos, ele particularmente um grande cavalheiro. Eles chegavam aqui em nossa igreja com as roupas indonésias, vestidos iguais, aquilo, a gente gostava daquilo. E um dia ele fez um convite para a nossa igreja. Vocês vão lá em casa para comer comida indonésia. E fomos lá. Irmãos, que mesa extraordinária. Tudo arrumado, tudo muito bem preparado, tudo simetricamente organizado.
muita comida, abundância, fartura. Nós chegamos ali para comer e a gente foi comer a comida, mas era muito diferente da nossa comida. E alguns não conseguiam comer e houve um constrangimento assim, eu fiquei assim, meio que amarelo diante da situação, como fazer, mas era uma coisa tão bonita, uma comida tão bem preparada, com amor, a alegria deles para receber aqui a nossa igreja. E fizemos lá aquele papelão. E a razão é simples. Que os nossos paladares, desde que nós começamos a ter contato com sabores além do leite materno, os nossos paladares estavam acostumados com outro tipo de alimentação. Não havia nada errado com a alimentação daqueles irmãos, nada errado. Tanto que depois ele fazia aniversário no mesmo dia que eu, ele falou: pastor, vamos fazer uma festa, eu vou pagar tudo, porque ele ficou tão constrangido, mas era tão cavalheiro, convidou a igreja e nós comemos a comida nossa mesmo. Sabe, irmãos, as pessoas nessa Covid-19 perdem o olfato e o paladar, não é? A ceia da família querida era uma ceia extraordinária, mas os nossos paladares não podiam apreciar tudo. Sabe, talvez você esteja encantado com muita coisa nesse mundo. Sabe por quê? O seu olfato, o seu paladar. Você está com uma Covid-19 espiritual. É isso. Você não consegue apreciar tudo quanto Cristo significa. Tudo quanto é esta abundância de graça que é estar com Cristo. Nenhum dos que foram convidados provará da minha ceia, diz Jesus no verso 24. Ele preparou uma grande ceia, ele fez todo o trabalho, ele pagou o preço, a mesa está posta, está tudo preparado. Ele convida você para tomar assento no seu reino. Vinde, porque tudo está preparado. E ele diz a você que aí se acha indigno, pecador, derrotado, fracassado, sem esperança, ele diz: ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar. Ele quer que a casa dele se encha. Venha. Venha para Cristo. Venha para o seu reino. Venha para a comunhão com Ele. E que privilégio você terá. Que o Senhor abra os seus olhos, dilate as suas narinas, apure as suas papilas gustativas, para que você possa apreciar a grande ceia do reino de Cristo. Que resposta dará você? E como é que você considera este que tão generosa, tão graciosa e tão imerecidamente estende o convite a pecadores
indignos como nós, dos caminhos e atalhos, dos campos e valados. Graças ao Senhor que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Senhor, dá-nos nesta hora apreço à grande ceia do reino de Cristo que Ele preparou. Dá-nos apreço alto, elevado, à mensagem do Evangelho, que chama pecadores indignos como nós para a comunhão com o Pai, que quer honrar e glorificar o Filho, e Ele tem prazer que a sua casa esteja cheia. Louvado seja o Senhor por tão grande graça. Oramos agradecidos. Amém.